graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez, convidamos você e sua família para que juntos possamos compartilhar de um momento com Deus. Eu acho que é muito importante para todos nós este momento. Quero, nesta oportunidade, trazer a vocês uma conversação que Deus fez com a nação de Israel, dando prosseguimento à mensagem de quinta-feira. Você vai ver que nós, seres humanos, falhamos muito. Todos os problemas que enfrentamos está ligado à desobediência ao Senhor. Deus é bom, continuamente Ele nos ama. E o que Ele mais deseja é abençoar a mim e a você. Vamos então à mensagem? Deus abençoe. Vamos então ao que diz a palavra do Senhor. No livro que nós falamos quinta-feira passada, no livro de Zacarias, capítulo 8, nós falamos sobre a ação de Deus contra o pecado de Israel, quando Israel voltou do cativeiro, e agora Deus estava fazendo uma promessa de renovo, ou estabelecendo novas normas para que Israel pudesse andar de acordo com a sua vontade. Conforme eu disse a todos, e volto a repetir,
eu leio o Antigo Testamento e sinto no Antigo Testamento uma instrução direcionada a nós, a igreja, que é o novo Israel de Deus. Dentro do contexto bíblico, se você parar para pensar, Deus relacionou com a nação de Israel na terra, mostrando a Israel todos os valores morais, éticos e espirituais, os quais deveriam serem obedecidos de acordo, ou melhor, deveriam ser executados de acordo com a instrução que ele desse. Em outras palavras, tanto na ética quanto nos atos morais, que é a nossa forma de viver, tanto em família como na sociedade, como os atos espirituais, que são a nossa forma de prestar culto e adoração ao Senhor, tudo isso deveria vir dos céus para nós, e nós deveríamos obedecer. Foi dada a Israel esta instrução. Israel quebrou esses princípios, porque ele achou que verdadeiramente não era favorável a eles, como nação, como povos, ou como povo, vamos colocar aqui, não era a eles favorável obedecer os ensinamentos de Deus, porque privavam de muitos prazeres que as outras nações gozavam, enquanto eles tinham que ter uma vida diferenciada, uma vida ímpar, uma vida mais santificada, mais voltada para o Deus verdadeiro que é santo. Como você vê, a situação de Israel assemelha-se muito à nossa situação. Nós estamos inseridos num mundo onde o pecado abundou. Temos todas as formas e práticas de pecado. E isto, aos olhos do mundo, não são ofensas a Deus. As pessoas vão nas suas igrejas, nos seus templos, prestam cultos de forma religiosa, sem se preocuparem com a santificação ou com a vontade de Deus. Estas são as razões que trazem sobre nós cada vez mais desgraças ou consequência de atos pecaminosos. A palavra de Deus é muito clara. E no capítulo 8 de Zacarias nós vimos isso, que Deus puniu a nação de Israel por causa dos seus pecados. Quais eram os pecados predominantes? Injustiça, descaso com o outro, mentira, adoração a ídolos, abandono das leis de Deus. E isto levou Israel para o cativeiro babilônico. Ficaram 70 anos e quando retornaram, todas as palavras do Senhor foram um lembrete direcionado através de Zacarias ao coração de Israel, para que eles pudessem saber que Deus ama a nação, não gosta de puni-la, mas pune a nação por causa dos pecados e não por falta de amor, porque Ele ama e sempre restaura o povo para dar continuidade ao culto. E através de Zacarias ele faz uma promessa da restauração do povo no futuro, com o governo de Jesus Cristo durante o milênio. E aquela palavra é gloriosa quando ele diz que todas as pessoas vão se agarrar umas às outras e dizerem, não vai ser preciso ninguém evangelizar ninguém, todos vão desejar ir ao encontro do Senhor para prestar culto e adoração. Mas isso no futuro. No presente, então, vamos voltar. Entramos no livro de Malaquias e Deus agora vai trazer o que é o homem, o que somos nós diante dele. Preste atenção, querido. Lembra que Deus falou com o profeta, com o sacerdote Josué, que ele e os seus servos deveriam santificarem-se e doutrinar a nação nos mandamentos do Senhor e fazer tudo
tudo conforme o Senhor, e se caso eles fizessem, seriam abençoados. 100 anos se passaram, 100 anos, apenas 100 anos, e tudo que o povo viveu no cativeiro foi esquecido. Todas as instruções do Senhor para o renovo foram esquecidas, e o povo voltou à prática do pecado, incluindo os sacerdotes, que voltaram agora a ofender o Senhor de uma maneira abusiva, prestando cultos a Deus da forma que eles queriam. Observem bem, a palavra de Deus então já é direcionada através de Malaquias no ano 500 até o ano 450, e a palavra vem desta forma, preste atenção: o Deus eterno, o Santo de Israel diz: eu sempre amei vocês. A palavra do Senhor é uma confirmação de um amor incondicional, independente do estado em que se encontrava a nação. A nação estava no cativeiro, o Senhor os amava. A nação estava no pecado, o Senhor os amava. Não amava a prática do pecado deles, mas amava a nação como a menina dos seus olhos. A nação voltou de Israel, do cativeiro, debaixo das bênçãos do Senhor, reconstruiu o templo, tornou-se forte novamente, enriqueceu e esqueceu Deus. E logo vem esta palavra do Senhor: eu sempre os amei. Mas Israel responde: como podemos acreditar que o Senhor nos ama? Como podemos acreditar? Aqui, querido, é exatamente um acontecimento corriqueiro no coração do homem. Você sabe disso, o casal, quando está se casando, eles chegam um perto do outro, diante do pastor, ou do padre, ou do ministro de justiça, que vai fazer ali o casamento, seja quem for. E aí, um olha nos olhos do outro e diz assim: eu te amo. Vou ser fiel a você durante todos os meus dias. Nunca vou te abandonar. São promessas feitas diante de Deus e diante do ministro que está ali, naquele momento, fazendo a cerimônia. Tempos depois, um ou os dois, não vou julgar quem é que vai fazer essa questão, já está dizendo: não te amo mais. Onde foi o amor? E aí, em alguns casos, acontece de um dos dois falar assim: eu sempre te amei, eu continuo te amando, não há necessidade de divórcio, não há necessidade de separação. E o outro mantém a sua posição: eu não te amo mais, então eu vou viver a minha vida, cada um para si, a vida prossegue. Isso são atos que ofendem a Deus tremendamente. Vou mostrar a vocês o porquê ainda na mensagem de hoje. Mas vamos prosseguir. Então Deus relaciona conosco do mesmo jeito que nós relacionamos, marido e mulher, ou até mesmo a nossa amizade de amigos, não é assim? Amigos que professam um grande amor ao outro, abraça, beija, acaricia. Tempos depois, larga aquele amigo e vai se agarra em outro e fala as mesmas palavras. Dá para acreditar num coração desse? Eu não sei, mas tem quem acredita. Sempre há dúvidas quanto à verdade na boca das pessoas, não é verdade? Mas vamos então ao que diz o texto. O Senhor então começa a mostrar que Ele não é Deus de um povo só, Ele é Deus de toda a terra. Ele é Deus de todas as nações, e todos devem se curvar diante dele. E logo ele começa a mostrar as falhas que haviam dentro de Israel. O sistema de culto estava todo errado. O povo estava levando animais cegos, aleijados, para prestar culto e adoração, oferecendo esses animais a Deus em sacrifício. E o Senhor diz: eu não aceito isso. É melhor vocês fecharem o templo do que virem aqui acender o fogo e prestar culto a mim. Eu não estou feliz, não estou satisfeito com isso.
Muitas das vezes, meu querido, nós, seres humanos, temos a mania de achar que o culto tem que ser agradável a nós e não a Deus. A palavra culto é dada exatamente no ato religioso entre o homem e o seu Deus. Então você tem que ir prestar cultos a Deus. Não é Deus que vem prestar culto a você, é você. E a forma da prestação deste culto não é a sua forma, mas é a forma que Ele pede. Porque se você não fizer da forma que Ele gosta, de nada adianta o culto. É isso que Deus está dizendo. Então Ele está mostrando que o culto tem que ser feito com respeito, com adoração, com amor, com reverência, com profunda dedicação, com interesse em exaltar a santidade dele, porque caso contrário, não precisa nem fazer, porque ele não vai receber. No capítulo 2, ele começa a falar de uma série de atitudes que ele vai tomar contra esses sacerdotes que deturparam a palavra dele. Hoje nós temos muitos pastores que estão criando normas de culto, formas de culto, estabelecendo princípios que eles analisam, que atraem as multidões. A ordem de Jesus Cristo foi que nós pregássemos o Evangelho, que anunciássemos Ele como Senhor e Salvador, que mostrássemos que Deus é santo e não tolera o pecado, mas que Ele também é um Deus cheio de amor, que está pronto a perdoar todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se volta para Ele. É esta palavra que nós temos nos ensinamentos de Jesus. Ele diz que é necessário que nós nasçamos de novo, que vivamos uma vida de acordo com os seus ensinamentos, não de acordo com os ensinamentos do mundo, porque o mundo foi adulterado por causa do pecado. Mas a palavra dele permanece pura e inalterada. Daí o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todo aquele que verdadeiramente anseia por ter comunhão com Deus não pode desprezar a palavra, mas tem que buscar na palavra a vontade do Senhor e viver em conformidade com seus ensinamentos. E aí, logo em seguida, ele vai chamar a atenção no capítulo 2, a partir do verso 5, para o fato de que quando o culto foi instituído, os primeiros que trabalharam com ele, os levitas, Arão, Moisés e os outros que foram recebendo dele as instruções de como deveria ser o procedimento no ato de culto, colocaram em prática e foram muito abençoados. Mas depois, com o passar do tempo, os mesmos sacerdotes descendentes daqueles que foram fiéis e obedientes começaram a torcer os ensinamentos de Deus em favor de sua própria vontade, dos seus interesses. E isto agradou o povo, porque o povo não gosta de viver uma vida santificada, gosta de viver uma vida no pecado, aproveitar os prazeres do mundo. Então os reis se envolveram nessa questão, os sacerdotes se envolveram, a multidão também foi atrás e o povo caiu no pecado. A começar com a troca de Deus, ao invés de prestar culto ao Deus espiritual, vivo e santo, foram prestar culto à imagem de escultura. E logo em seguida começaram a profanar o santuário com cultos diferenciados, não corrigindo o que estava errado, mas apreciando o erro e desaprovando a verdade que procede da boca do Senhor. Deus então levantou contra este povo de uma forma forte e emitiu um castigo, dizendo que não toleraria mais esse tipo de comportamento dentro do templo. Ele preferia o templo fechado do que o culto profanado. Falar a verdade, ensinar a verdade é uma ordenança de Deus aos seus servos. Nós que temos o dever de pregar a palavra de Deus, não podemos omitir nenhum de seus ensinamentos.
Não podemos buscar satisfazer os nossos ouvintes com palavras de promessas, de riqueza, de grandeza. Devemos falar a verdade, devemos expor a verdade. Ainda que uma mensagem seja dura, ela tem que ser dita. Ainda que algo venha de encontro àquilo que nós mais amamos, precisamos ouvir, porque se não ouvirmos, não temos como discernir o que é certo e o que é errado. Podemos viver na prática do pecado, contrariando a Deus e termos uma condenação no futuro. Mas se atentarmos para a palavra do Senhor e voltarmos o pensamento para os seus ensinamentos, somos por Ele abençoados e aprovados em tudo que fizermos. E esta palavra Ele está direcionando diretamente a todos os pastores, incluindo este aqui. Vamos lá. Logo depois, no capítulo 2 ainda, o Senhor vai direcionar uma palavra sobre um ato que Ele desaprova, que infelizmente tornou-se o ponto-chave da nossa sociedade: o divórcio. As pessoas hoje não estão levando a sério o casamento, não estão levando a sério a união do homem e da mulher num santo matrimônio diante de Deus. Isto é extremamente ofensivo a Deus. Toda vez que um rapaz e uma moça se apaixonam e eles têm a intenção de formar um lar, eles têm que fazer isso na presença do Senhor. Deus está presente. É Ele que proporciona o amor nos corações. E a palavra do Senhor é clara. A partir do capítulo 2, verso 13, Ele começa a falar que muitas pessoas chegam diante dele no altar chorando. E é uma realidade. Mulheres, homens, chorando. Vidas destruídas, lares destruídos. Por quê? Porque fugiram dos ensinamentos de Deus e passaram a observar o ensinamento dos homens. Não há mais respeito, não há mais carinho, não há mais afeto, não há mais compreensão, não há mais compartilhamento, não há mais parceria na relação marido e mulher. E se não houver isso, é impossível o lar ter consistência e ter as bênçãos de Deus. O varão ou o homem, ele é responsável para atrair dos céus as bênçãos de Deus dentro do lar. Por isso o homem tem que temer a Deus, amar o Senhor, se dedicar a Ele de corpo e alma. A mulher tem que preocupar na edificação do lar, na instrução dos seus filhos, no amor, no carinho, no preparo de todas as coisas dentro do lar. A isto foi dado a ela o título de rainha do lar. É agradável aos olhos de Deus. Deus aprecia quando um casal se forma na presença dele com esse pensamento. Lembrando que o texto sagrado diz que Deus não criou dois seres, criou um só ser. Ele criou o homem e fez a sua imagem e semelhança. E deste homem ele tirou a costela e fez a mulher. Portanto, a mulher já está ligada ao homem para uma relação contínua até a morte. Quando surge o amor no coração de dois, formando no casamento um só ser, é daí que surgiu a palavra que Adão fez logo que ele viu a Eva. Esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Portanto, ela será chamada varão, porque do varão foi tomado. E a partir de agora, não serão mais dois, mas um só ser, porque ambos foram abençoados por Deus nesta união conjunta. E quando o casal faz isto, queridos, o lar é abençoado, os filhos são abençoados, a família é abençoada, a sociedade é abençoada e as bênçãos de Deus vêm sobre a nação. Mas o Senhor então vai colocar aqui no capítulo 2, exatamente no final, ele diz assim, o que eu mais desejo quando um casal se une é que eles se tornem um e que tenham filhos e que os seus filhos sejam dedicados a mim. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor, o Todo-Poderoso de Israel diz, eu odeio
o divórcio. Não são palavras minhas, querido, são palavras de Deus. Eu odeio o divórcio e odeio aquele que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Esta foi uma das causas que Deus censurou a atitude dos sacerdotes do tempo de Malaquias. Não estaria também o Senhor censurando a atitude de muitos pastores que hoje apoiam, aprovam e apregoam que o divórcio deve ser favorável, ou que deve favorecer a vida de pessoas? Eu já vi um pastor no púlpito da igreja dizer o seguinte: Deus não criou ninguém para ser infeliz. Então, se você está sendo infeliz com a sua esposa, abandone-a, porque Deus quer a sua felicidade. Isso não está na Bíblia, querido, está na cabeça de homens inescrupulosos, desobedientes a Deus, que não obedecem à palavra. E ele diz mais: vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos Deus ficar cansado de nós? Foi por dizerem assim: o Senhor pensa que os que fazem maldade são bons e de fato Deus gosta deles. Mas ao contrário, Deus os levará a juízo. Portanto, fica aqui esta palavra. Observando você e eu, que Deus não muda as características do Senhor. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é imutável, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é eterno, Ele é amor. Isso é Deus. Ele é a verdade. Isto é Deus. O que nós somos? Nós não somos onisciente, não somos onipresente, não somos onipotente. Não amamos a verdade, gostamos da mentira. Não somos imutáveis, mudamos todos os dias. Ontem falávamos uma coisa, hoje já falamos outra. Ontem dizíamos que amávamos, hoje já não amamos mais. Como podemos agradar a um Deus que é santo, agindo de forma tão errada? Querido, eu vou te afirmar com todas as letras. Depois que Malaquias falou, Deus ficou em silêncio 400 anos. E por fim levantou João, o denominado Batista. A palavra de João foi direcionada a este mesmo Israel da seguinte forma: raça de víboras, quem vos fascinou a deixar ou a procurar a Deus neste momento? Se vocês não gostam de Deus, não amam a Deus. O povo ouvia aquela palavra dura, mas corria ao encontro de João porque estavam com sede da justiça divina, com fome e sede do amor de Deus. Hoje nós temos o amor de Deus abundantemente. Temos a justiça do Senhor em Cristo Jesus nos justificando, porque pelo sacrifício de Cristo nós somos justificados de todo o pecado. Só temos que olhar para Ele e pedir perdão. Nós não temos condições de nos livrar de nossas maldades, de nossas malícias. Até o nosso procedimento de culto não agrada a Deus. Precisamos nos converter todos os dias e nos arrepender todos os dias. Mas para tanto, meu querido, precisamos olhar para Israel e ver que Israel recebeu punições por não acatar as instruções dadas pelo Senhor. Hoje Deus fala ao seu coração, fala ao meu coração, de uma forma amorosa, através de Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se o seu casamento está desajustado, vinde a mim. Se os seus filhos são rebeldes, vinde a mim. Se você não consegue entender o seu pai, vinde a mim.
Se você está tendo problema na sua vida para controlar as suas emoções, vinde a mim. Ele diz: se você vier a mim, eu te aliviarei, purificarei o seu coração, darei a você uma nova vida, darei a você uma nova postura. O Senhor diz: tirarei o seu coração de pedra, o coração duro e insensível, e farei um coração novo, sensibilizado, movido pelo Espírito, para que você seja justo e agradável aos meus olhos, através do sacrifício do meu Filho. São palavras de Deus, querido. Tudo que você tem que fazer é lembrar disso. Cultuar a Deus, honrar a Deus, bendizer o Senhor, só trará benefício a você. Obedecer a palavra do Senhor só trará benefício a você. Lembre-se, ainda que você não creia, mas esse Deus vivo, conforme ele frisou nos últimos versos, nos levará a todos diante da sua face. Quer você queira ou não, você vai comparecer lá. A palavra que hoje ele te leva ao coração é essa: arrependa do seu pecado, volte para mim, porque eu sou Deus e posso perdoar os seus pecados, posso esquecer as suas maldades e justificar você perante a minha face. Creia e verá a glória. Amém? Deus abençoe. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer-te pela oportunidade de mais uma vez falar de Ti. Que esta mensagem possa trazer edificação a todos os corações e ensinar, ó Deus, caminhos direitos, perfeitos, agradáveis ao Senhor em nossa conduta diária. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.